Dando continuidade ao estudo bíblico, à meditação na segunda epístola de Pedro, nós vamos agora introduzir o capítulo 3, que é o capítulo final. Essa é uma epístola que só tem 3 capítulos, que ela tem uma divisão bem didática. A primeira epístola é que Jesus veio, e a segunda epístola é que Jesus vai voltar. A temática da segunda epístola é que no momento de crise, no momento em que existe um distanciamento da liderança, existe um distanciamento até do ensino da palavra correta, com distorção, você vai ver diversos falsos profetas, falsos líderes que só querem tirar proveito. E Pedro chama a atenção que o juízo sobre estes é iminente, está à porta. Essa é a temática do capítulo 2. E ele chama a atenção que Jesus volta, que Jesus não vai deixar a sua igreja. E ele vai abordar isso particularmente no capítulo 3. Ele começa dizendo assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, que é uma carta de conclusão, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, o que ele está querendo dizer, primeiro, é que ele tem um amor sincero. O cristianismo, ele é relacional, ele é algo que é baseado no amor com Deus e amor com as pessoas, e ele é uma exortação, é um estímulo. Por isso que nós devemos nos estimular uns aos outros, e de maneira sincera. E ele continua no versículo 2, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, o cristianismo, ele deve repetir, deve trabalhar na essência da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, aqueles que proferiam a palavra de Deus, aquele que o Espírito Santo permitiu que fosse registrado nas Escrituras, e também nos mandamentos dos apóstolos, dos que conviveram, dos 12 que participaram diretamente da vida e do ensino de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele faz essa introdução e ele continua no versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores, existem muitas palavras difíceis de serem traduzidas para o português. Escarnecedores, aqueles que gozam da palavra de Deus, que não têm respeito nenhum, que não têm a mínima preocupação. Eles não têm temor e tremor diante de Deus, andando segundo as suas próprias concupiscências. Também é uma palavra muito difícil. Significa os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades, não estão nem aí com o que é a ética e a moral de Deus, o qual é o padrão das Escrituras, mas eles andam segundo o que eles mesmos querem, o que eles mesmos procuram, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Essa é a grande preocupação dele. Os falsos profetas, o que não dão a mínima para a Escritura, que não tem temor de Deus, não tem respeito pela palavra e muito menos pelo rebanho. E eles vão além e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. Eu estou lendo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Eu estou lendo a partir do versículo 4 agora. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ele está dizendo a origem da terra, que ela submerge. Ele está fazendo uma citação de todo o poder de Deus como Criador. Deus é o Criador, Deus é o que domina a história. Então, quando as pessoas
falam, quando falsos profetas dizem Jesus Cristo não volte. A Escritura, ela é um apanhado de ideias humanas. Ela é um apanhado de uma ética e de uma moral que o homem próprio criou. Ele está simplesmente omitindo e escarnecendo da palavra. E Pedro trabalha numa lógica para as pessoas da época. Ele fala que a palavra de Deus diz que existia céus, que existia terra, e que a terra ela se eleva da água. A água foi tirada da terra. E ele continua, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Ele está falando do dilúvio como juízo. As pessoas gozam de Deus falando que não vai existir juízo. E vai existir sim. Vai existir a segunda vinda de Jesus Cristo como garantia da palavra de Deus, como garantia e selo de Deus. Deus mandou Jesus Cristo como seu filho a primeira vez, como servo sofredor, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e ele vai retornar a segunda vez para juízo como rei, como implantador de um novo modelo, um novo pacto com Deus. E isso que as pessoas escarnecem. E ele continua, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. A ideia de fogo é juízo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Existem diversas figuras de linguagem. Então, quando fala fogo, a ideia é que o fogo tem a capacidade de separar. Ele tem a capacidade de mostrar realmente o metal que é puro, o metal que é impuro. Nada subsiste ao fogo. Isso é uma figura de linguagem. Então a ideia de inferno, ela tem uma figura linguagem. Ela não tem um propósito especificamente e exclusivamente real de ficar numa churrasqueira ou numa sauna. Mas a ideia de juízo, juízo que provém de Deus, que nada pode ser escondido por ele. E uma coisa interessante, ele cita e fala até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Porque para nós o juízo não é para condenação. Para nós o juízo é um momento de alegria em que nós vamos não ter mais sofrimento, não vamos ficar mais separados dos irmãos, vamos ter uma intimidade maior com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com as pessoas da Trindade. E Pedro chama a atenção. De novo ele chama amados. Mas amados, não ignoreis uma coisa. Chamando a atenção. Repreensão, porque a gente esquece disso. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo para Deus é muito diferente do nosso. Cuidado, porque a Escritura trabalha com figuras de linguagem, trabalha com métodos para a gente ficar entendendo. Algumas coisas são literais, outras coisas são figuradas. Então não queira transformar uma figura de linguagem em algo literal e vice-versa. Existem coisas na Escritura que são absolutamente literais. Não roubarás. Não roubarás. Não adulterarás. Não adulterarás. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é literal. Não farás imagens de escultura. Também é literal. Agora, quando fala de 1000 dias, 1000 anos, um dia é 1000 anos, cuidado, porque tem gente que fica com o calendáriozinho. O calendário de Deus não tem nada a ver com o nosso calendário. Isso é uma figura de linguagem para dizer que o tempo de Deus é muito mais longo do que o nosso. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele fez essa promessa da segunda vinda, como ele fez diversas outras, e ele não vai deixar de cumprir. Essa é a temática final de 2 Pedro. É da confiança que Jesus vai voltar. Como o livro de Apocalipse,
quando João escreve, ele tem a preocupação de falar: fique tranquilo, porque quem vai finalizar o mundo, como a gente conhece, e quem vai criar novos céus e nova terra é Deus, mediante Jesus Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tem alguns que consideram que já é tempo demais, que já passou a época, que Deus já deveria ter mandado Jesus Cristo voltar. Alguns acham isso, mas é longânimo para conosco. Ele mesmo dá a resposta. Enquanto que alguns acham que ele é tardio para chegar, ele demora o tempo necessário para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se aproximem de Deus. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam para a vida eterna. Por isso que ele não volta de imediato, senão que todos venham a arrepender-se. Cuidado! O propósito de Deus é que todos se arrependam. Isso vai acontecer? Não. Jesus veio para o mundo todo, desde que se arrependa. Então a ideia universalista, que todos são salvos, que tudo está resolvido, que não precisa ser feito mais nada, que não precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é que os salvos só são aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse é um grande problema. Ladrão de noite ninguém espera. Então, enquanto a igreja fica comemorando, Jesus vem, agora, é hoje, é amanhã, é depois, a própria Escritura fala que ele vem como um ladrão de noite. O ladrão que não manda aviso, não telefona antes. Eu vou passar na casa de vocês à meia-noite. Não, ele vai quieto, escuro, vai quando ninguém está esperando, quando todo mundo dorme. No dia do Senhor, o dia do juízo, quando Jesus Cristo vem, quando se restaura tudo que foi quebrado, é um novo céu, é a nova terra, novos céus, nova terra, nova unidade. Tudo isso é chamado de dia do Senhor. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Existirão fenômenos naturais, grandes fenômenos naturais, grandes fenômenos celestiais, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, muitas pessoas ficam aguardando a vinda do Senhor como uma festividade, como uma festa de Ano Novo. Não. Não somente Pedro, como os outros autores do Novo Testamento, falam que é um momento de grande sofrimento, que é um momento de grande caos, é um momento de grande desconstrução para que ocorra uma nova construção. O que Pedro está querendo deixar claro é que esse momento vai existir e que aqueles que zombam de Deus e falam que isso não vai acontecer, é falso. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Um momento que jamais existiu, um momento em que a natureza toda ela é transformada. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Enquanto que para aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como também para os falsos profetas, que é a temática da segunda epístola de Pedro, a gente tem uma grande satisfação de esperar que nós vamos ter novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus.
numa situação em que Deus vai estar presente continuamente. Nós vamos ver face a face Deus, nós vamos conviver 24 horas com Deus. Por isso, amados, terceira vez que ele usa essa palavra, aguardando essas coisas, nós esperamos sim, aguardamos firmemente, aguardamos porque é a promessa de Deus. Procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Uma situação que vai totalmente contrária ao que Pedro estava vivendo. Pedro estava preso, Pedro estava numa situação já antevendo a sua morte, no capítulo 1 da segunda epístola. Uma situação que muitas pessoas estão vivendo agora, medo da morte, medo que a imprensa fala, a mídia fala, e ele deixa bem claro: nós vamos ser achados sem mancha, sem mácula e em paz. Uma paz que é uma paz que somente o Senhor Deus nos dá. Ela é uma satisfação plena, física, espiritual, é uma tranquilidade, é uma mansidão, porque nós temos a esperança. Os outros não têm esperança nenhuma. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por que ele fala aqui de Paulo? Porque Paulo é alguém diferenciado. Paulo, dentro das Escrituras, é alguém que teve uma formação tanto rabínica como em filosofia. É alguém que era mais capacitado intelectualmente que os outros apóstolos. E Pedro reconhece isso. Não só reconhece, como ele chama a atenção de que pessoas podem distorcer a sabedoria. Então ele fala: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O Novo Testamento, como o Antigo Testamento, ele é repetitivo, principalmente quando fala de salvação, principalmente quando fala da repactuação com Deus, da libertação que Deus dá de tudo, para a vida eterna e para agora, para o nosso momento. E Pedro deixa bem escrito: segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quem deu a sabedoria foi Deus. Quem dá os dons para você é Deus. Se Deus dá sabedoria, é Deus. Se você tem uma sabedoria, tenha certeza que é dada por Deus. Se você tem um dom específico, tem o dom de relacionamento, tem o dom de conversa, tem o dom de amabilidade, tem o dom de hospitalidade. Isso são dons que Deus dá. Deus nos capacita. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. E ele deixa bem claro que Paulo escreve a mesma coisa que ele, falando disto como em todas as suas epístolas. Paulo fala da segunda vinda de Jesus. Paulo fala da centralidade da salvação em Jesus Cristo, como Pedro também fala. Entre as quais há pontos difíceis de entender. Ora, se Pedro está falando que Paulo escreve coisas difíceis, quanto mais nós. Paulo escreve coisas muito difíceis. Muito difíceis porque ele tinha uma sabedoria que fugia à sabedoria usual da época e também presente. E ele deixa bem claro, Pedro fala que os indoutos e inconstantes torcem. A Escritura pode ser torcida? Pode. Por isso que existem os falsos profetas. As Escrituras precisam ser, algumas vezes, tornadas fáceis, porque senão nós não compreendemos. A salvação é simples? É simples. Aceitar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Qualquer um pode entender isso.
que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que a gente tem caminho aberto para a vida eterna, mas existem muitas coisas de ensinos que são difíceis de entender. E Paulo faz uma junção de toda a filosofia ocidental com a cultura judaica. Ele interpreta o Antigo Testamento para a cultura da época, então é bem complexo. E Pedro continuando, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então existem pessoas que torcem as escrituras tanto para benefício pessoal, financeiro, como para poder. Essa é a grande temática de Pedro. Pedro preso, Pedro sabendo que vai ser morto, Pedro fica preocupado que o cristianismo possa ser distorcido. E a gente vê distorção acontecendo agora. Vós, portanto, amados, de novo, quarta vez que ele chama os cristãos de amados, porque o cristianismo é relacional. Cristianismo sem amor não é cristianismo. Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tem muita gente que é boa de conversa. Tem muita gente que é boa para distorcer a Escritura. A gente tem um termo que a gente usa, a gente fala muito porque aquele é bereano. Tem até a igreja que chama igreja bereana e absolutamente não tem nada de bereano. Bereano é aquele que confere na Escritura. Bereano é aquele que desconfia de tudo. Aquele que é o que a gente brinca e fala mineiro. Eu só acredito realmente se me convencer. E o verdadeiro cristão deveria ser assim. Ele deve ser prudente como a serpente e amável como uma pomba. É uma combinação extremamente difícil. Mas em tempos difíceis, em tempos em que aparecem falsos profetas, em tempo em que a Escritura é frequentemente distorcida, nós temos que ficar extremamente ligados. Guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, aquele que distorce a Escritura, aquele que procura tirar proveito do rebanho, Deus chama de abominável. Abominável. Deus vira o rosto para ele. Não é somente um pecador, é abominável. Aquele que desvia do caminho, alguém que começa a ouvir o Evangelho, alguém que está no caminho da salvação, aquele que procura seguir a Deus, é abominável aos olhos de Deus. E ele termina com os dois últimos versículos. Antes crescei na graça. Graça é algo que Deus nos dá. Graça é a salvação. Graça é o entendimento. Graça é a possibilidade de nós entrarmos ousadamente na presença de Deus. Graça é o entendimento que Ele nos dá das Escrituras. E conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o cristianismo se baseia no senhorio, na salvação que Jesus Cristo fornece. Essa é a essência do cristianismo. E Pedro termina com um hino de louvor, dando graças a Deus por tudo que Deus fez na vida dele mediante Jesus Cristo, sabendo que ele vai morrer logo, sabendo que ele vai dormir, sabendo que ele vai acordar na presença gloriosa de Deus, e ele termina: a ele seja dada a glória. Glória que não é para ser dada a homens, não é para ser dada a profetas, não é para ser dada para nenhum que se apresente como mestre das Escrituras.
A Ele seja dada a glória. Assim, agora, naquele momento que ele está vivendo, como no dia da eternidade. O dia em que vai começar, quando Jesus Cristo voltar. E ele termina com um amém, um ponto final. Assim seja. Nada do que Pedro falou pode ser mudado. Nada do que ele falou pode ser reinterpretado. Graça e paz para vocês. Que a palavra de Deus cresça na mente de vocês, que possa transformar vocês como me tem transformado. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós dependemos da ação do Espírito Santo e nós dependemos da revelação escrita, que é a palavra de Deus. Que Deus esteja com vocês, graça e paz, em nome de Jesus. Amém.